Um tapinha não dói? Eu queria pegar o autor dessa música e falar para ele: meu querido, como não dói? Dói sim. Dói fisicamente, dói emocionalmente, dói na alma, dói na integridade da criança. Essa história de que eu vou bater para que o mundo não bata, eu prefiro dar na cara para que a polícia não bata na rua, eu prefiro espancar porque eu coloquei no mundo para que não caia no presídio. Hoje nós vamos falar sobre agressão à criança e o adolescente. Seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que é meu, seu, nosso, Pensando Fora da Caixa. Sempre com casos e causos do cotidiano do conselheiro tutelar. Sempre dizendo para você, qualquer semelhança, às vezes e nem sempre, será mera coincidência. Só mais 1 minuto para a chamada e a gente já começa. E um tapinha dói e muito. Bom, vamos esclarecer que não existe tapa-tapinha nem tapão. Violência é violência. Agressão é agressão, ok? E o canal Pensando Fora da Caixa repudia qualquer tipo de violência, não apenas contra crianças e adolescentes, como contra qualquer pessoa. Nada se resolve na agressão. A gente tem que conversar, papo, olho no olho, troca de ideias. A gente tem alguns tipos de agressão, já que vamos falar sobre agressão contra criança e adolescente, e vamos usar o termo violência. Então, nós temos a violência doméstica, e a maioria das vezes, melhor, na maioria das vezes, é o tipo de violência que ocorre. O que é a violência doméstica? É a violência cometida dentro do seio familiar, do núcleo familiar, por pais responsáveis, adultos que moram com essa criança ou, perdão, com esse adolescente. Nós temos a violência intrafamiliar, que é cometida por pessoas que são do núcleo, do conhecimento, do relacionamento da criança e do adolescente, porém não dentro da casa. Pessoas que não têm laços consanguíneos, mas que cometem agressão contra a criança ou adolescente. A violência contra a criança e o adolescente. Lá no Código Civil, no artigo de número 1638, no inciso 1º, ele vai falar sobre uma questão que a gente precisa discutir bem. Fala sobre a violência imoderada, ok? Eu vou dar uma olhadinha rapidinho no inciso 1º. Ele diz assim, inciso 1º do artigo 1638 do Código Civil: castigar imoderadamente o filho. Sabe qual é a grande realidade? O adulto, o pai, a mãe, o responsável, seja lá quem for, não sabe castigar. E eu digo da seguinte forma: olha para sua mão, olha o tamanho da sua mão, olha para o seu filho de 5 anos, 6 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, meses. A sua mão, às vezes, é muito maior que o corpo dessa criança, que a cabeça dessa criança, que as pernas dessa criança, que os braços dessa criança. Um tapinha que você dá já deixa aquela marca de vermelhidão nela. E tem outra coisa que eu costumo falar muito por aí, nas palestras, capacitações, nas conversas com as pessoas: agressão, bater te dá poder. Nossa, Laura, você está dizendo o quê? Que é para bater? Não. Eu estou dizendo que quando você está agredindo uma pessoa e você vê que aquela pessoa ela está sucumbindo à sua agressão, isso te dá poder, te empodera. O seu ego, sabe, se enche. Você vê, nossa, estou conseguindo. Imagina uma criança que não consegue se defender. Ah, mas ele é um adolescente de 17 anos. É a mesma coisa. Violência é violência, não é? O próprio artigo 136 do ECA também faz menção da ação abusiva e não abusiva contra crianças e contra adolescentes. A gente tem um exemplo muito claro, né, que aconteceu com a criança Bernardo. Você lembra dessa história?
Você lembra da agressão que ele sofreu? Você lembra do que ocorreu? Você lembra da forma como ocorreu, envolvendo o pai, envolvendo a madrasta? Por isso que foi criada a Lei 13.010, que é a chamada Lei Menino Bernardo. Pena, muita pena mesmo, que os legisladores esperam com que uma criança morra, com que um adolescente morra, como aquela criança, filha dos Nardoni, também morreu, jogada do alto daquele prédio por aquelas pessoas, para que criem uma lei. Infelizmente no Brasil as coisas funcionam assim. A coisa precisa descambar para que algo seja criado. Então você tem que ter cuidado, pai e mãe. Muitas vezes algum pai e mãe, os pais irresponsáveis, melhor dizendo, vou usar essa nomenclatura, vão até o conselho tutelar e falam assim: bom, eu bati mesmo, o filho é meu, e eu coloquei no mundo, e se tiver que tirar, eu tiro do mundo também, e você não vai fazer nada. Realmente o conselheiro tutelar, ele não vai fazer nada, mas a autoridade judicial vai. Sabe por quê? Porque lá no artigo 4 do ECA, ele começa dizendo, leia lá, conselheiro tutelar, da responsabilidade e de quem é a responsabilidade por garantir direitos fundamentais de crianças e adolescentes. E fala que é a família. E o primeiro direito é a vida. É fundamental. Então você pode até bater, você pode até cometer violência, você pode até agredir, pode, mas vai responder sobre isso, pai e mãe. Então fique atento a isso. Não é? As pessoas às vezes confundem e acham que o conselheiro tutelar é aquela pessoa que passa a mão na cabeça de todo mundo, o adolescente que cometeu o ato infracional, que cometeu um latrocínio, que é roubo seguido de morte, e que o conselheiro quer passar a mão na cabeça, quer colocar debaixo das suas asas, quer levar para dentro do conselho, quer levar para sua casa, quer colocar no seu carro, quer dar canja de galinha para ele, quer dar todinho, danoninho. Não é isso não, meu amado, você está compreendendo errado. Mas lei é lei. Como existe o ECA, como existe o Estatuto do Idoso, né? Como existe a Lei Maria da Penha, vai você, marido, agredir a sua mulher para ver o que acontece. Vai você, filho, adulto, agredir o seu avô para ver o que acontece. Então, não agrida, não cometa violência. Por favor, seja moderado, calmo. Quando você sentir vontade de dar um belo de um tapa, conta até 10. Sabe aqueles desenhos que tinham antigamente, que a pessoa contava até 10, ficava vermelho, amarelo, azul e branco, parecia a bandeira do Brasil? Conte até 10. Calma. Você pode responder por isso, tá bom? Gente, esse é o vídeo de hoje, de uma forma muito simples, ok? Eu costumo sempre dizer o seguinte: aqui eu não dou peixe para ninguém. Aqui eu dou a vara para pescar. É óbvio que você pode buscar em outros lugares mais proficuidade, mais profundidade, e você deve buscar, mas aqui de uma forma simples e bem branda, clara. Eu tenho para mostrar para você o caminho e você segue ou não o caminho, ok? Mas procure estudar, procure leis, procure no ECA, em base sempre e fundamente sempre as suas palavras, conselheiro tutelar, conselheira tutelar. Um beijo enorme no teu coração, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, muito importante, se inscreva nesse canal que é meu, é seu, é todo nosso. Fique com Deus e um excelente dia para todos nós. Bom, esse é um adendo ainda do que estamos falando sobre a violência. Eu falei sobre a violência moderada e imoderada. No caso que não deveria ocorrer, mas ocorrendo a violência moderada, o que o conselheiro tutelar precisa fazer? Bom, as aplicações de medida protetiva à criança e as advertências cabíveis aos responsáveis. No caso, então, de uma violência imoderada, o que cabe ao conselheiro fazer? As mesmas aplicações de medidas pertinentes à criança e ao adolescente e o encaminhamento à autoridade responsável para que esse adulto, esse responsável, esse pai ou mãe responda pela ação cometida. Por exemplo, está lá contido no artigo de número 5 do ECA, onde diz que a criança e adolescente não pode ser vítima de omissão, negligência, violência de nenhuma forma, ok? É apenas um adendo para a gente falar um pouquinho mais e terminar esse assunto da ação imoderada ou moderada da violência. Mas acima de tudo, não cometa violência contra a criança e adolescente, tá bom? Beijo no seu coração.
Fique com o pai. Olá, somos do colegiado da cidade de Itamarim, Bahia, e curtimos o canal Pensando Fora da Caixa, do nosso amigo Lauro Trindade. É isso aí. Criança é o viver do nosso dia a dia. Lá, 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 força. Lá, 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 força. Força Tabajara, Alô, Querosene. Nós já fomos crianças, não podemos esquecer.